Antes de começar esta meditação, peço a todos que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receber novos vídeos. Tratado da verdadeira devoção de São Luís Maria Grimond de Montfort, capítulo 5, artigo 5. Esta devoção conduz à união com Nosso Senhor. Quinto motivo, esta devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com Nosso Senhor, e nisto consiste a perfeição do cristão. Esta devoção é um caminho fácil. É um caminho que Jesus Cristo abriu quando veio a nós e no qual não há obstáculo que nos impeça de chegar a Ele. Pode-se, é verdade, chegar a Ele por muitos outros caminhos, mas encontram-se muito mais cruzes e mortes estranhas e muito mais empecilhos que dificilmente se vencem. Será preciso passar por noites escuras, por combates e agonias terríveis, escalar montanhas escarpadas, pisando espinhos agudos, atravessar desertos horríveis, enquanto que pelo caminho de Maria passa-se com muito mais doçura e tranquilidade. Aí se encontram, sem dúvida, rudes combates a travar e dificuldades enormes para vencer. Mas esta boa Mãe e Senhora está sempre tão próxima e presente a seus fiéis servos para alumiá-los em suas trevas, esclarecê-los em suas dúvidas, encorajá-los em seus receios, sustê-los em seus combates e dificuldades, que em verdade este caminho virginal para chegar a Jesus Cristo é um caminho de rosas e de mel, em vista de outros caminhos. Houve alguns santos, mas em pequeno número, como Santo Efrem, São João Damasceno, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, São Francisco de Sales, etc., que trilharam este caminho ameno para ir a Jesus Cristo, porque o Espírito Santo, esposo fiel de Maria, o indicou a eles por uma graça especial. Os outros santos, porém, que são em muito maior número, embora tenham tido devoção à Santíssima Virgem, não entraram ou entraram muito pouco nesta via, e por isso tiveram de arrostar provas bem mais rudes e mais perigosas. A que atribuir então, dirá algum fiel servidor desta boa mãe, que seus servos tenham de enfrentar tantas ocasiões de sofrer, e mais que os outros, que não lhes são os devotos? Contradizem-nos, perseguem-nos, caluniam-nos, não os suportam, ou então andam nas trevas interiores e em aridez de deserto, onde não pinga nem uma gota de orvalho celeste. Se esta devoção torna mais fácil o caminho que conduz a Jesus, de onde vem que eles são tão desprezados? Respondo-lhes que é bem verdade que os mais fiéis servos da Santíssima Virgem, porque são seus grandes favoritos, recebem dela as graças maiores e favores do céu, isto é, as cruzes. Mas sustento que são também os servidores de Maria, que levam estas cruzes com mais facilidade, mérito e glória, e mais onde outro qualquer pararia 1000 vezes e até cairia. Eles não se detêm e, ao contrário, avançam sempre, porque esta boa mãe, cheia de graça e unção do Espírito Santo, adoça todas as cruzes que para eles talha no mel de sua doçura maternal e na unção do puro amor. Deste modo, eles as suportam alegremente, como nozes confeitadas, que de natureza são amargas. E creio que uma pessoa que quer ser devota e viver piedosamente em Jesus Cristo, e por conseguinte sofrer perseguições e carregar todos os dias sua cruz, não carregará nunca grandes cruzes, ou não as carregará alegremente até o fim, sem uma terna devoção à Santíssima Virgem, que as torna doce as cruzes. Do mesmo modo que uma pessoa não poderia, sem uma grande violência, impossível de manter indefinidamente, comer nozes verdes que não fossem saturadas de açúcar.
Segundo, esta devoção é um caminho curto. Esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho curto para encontrar Jesus Cristo, seja porque dele não nos extraviamos, seja porque, como acabo de dizer, nela marchamos com mais alegria e facilidade e, consequentemente, mais prontidão. Avançamos mais em pouco tempo de submissão e dependência a Maria do que em anos inteiros de vontade própria e contando apenas com o próprio esforço. Pois o homem obediente e submisso a Maria Santíssima cantará vitórias. Provérbios 21, 28, assinaladas sobre os seus inimigos. Estes hão de querer impedi-lo de avançar ou obrigá-lo a recuar ou derrubá-lo. Mas apoiado, auxiliado e guiado por Maria, ele sem cair, sem recuar, sem mesmo se atravessar, avançará a passos de gigante em direção a Jesus Cristo, pelo mesmo caminho que, como está escrito, Salmos 18:6, Jesus trilhou para vir a nós em largos passos e em pouco tempo. Porque viveu Jesus Cristo tão pouco sobre a terra, e porque esses poucos anos que aqui viveu, passou-os quase todos em submissão e obediência à sua mãe, é que, tendo vivido pouco, encheu a carreira de uma longa vida. Viveu longamente e mais do que Adão, do qual veio reparar as perdas, embora este tenha vivido mais de 900 anos. Jesus Cristo viveu longamente, porque viveu bem submisso e bem unido à sua Mãe Santíssima, para obedecer a Deus, seu Pai. Pois, primeiro, aquele que honra a sua mãe assemelha-se a um homem que entesoura, diz o Espírito Santo, isto é, aquele que honra a sua Maria, sua mãe, ao ponto de submeter-se a ela e obedecer-lhe em tudo, em breve se tornará rico, pois acumula tesouro de todos os dias, pelo segredo desta pedra filosofal. Segundo, porque conforme uma interpretação espiritual da palavra do Espírito Santo, minha velhice se encontra na misericórdia do seio. Salmo 91:11. É no seio de Maria que envolveu e gerou um homem perfeito. Jeremias 31:22. E que teve a capacidade de conter aquele que o universo todo não compreende, nem contém. É no seio de Maria que os jovens envelhecem em luz, em santidade, em experiência e em sabedoria, e onde em poucos anos se atinge a plenitude da idade de Jesus Cristo. Terceiro, esta devoção é um caminho perfeito. Esta prática de devoção à Santíssima Virgem é um caminho perfeito para ir e unir-se a Jesus Cristo, pois Maria é a mais perfeita e a mais santa das criaturas, e Jesus Cristo, que veio perfeitamente a nós, não tomou outro caminho em sua grande e admirável viagem. O Altíssimo, o Incompreensível, o Inacessível, aquele que é, quis vir a nós, pequenos vermes da terra, que nada somos. Como se fez isto? O Altíssimo desceu perfeita e divinamente até nós, por meio da humilde Maria, sem nada perder de sua divindade e santidade. E é por Maria que os pequeninos devem subir perfeita e divinamente ao Altíssimo, sem recear coisa alguma. O incompreensível deixou-se compreender e conter perfeitamente por Maria, sem nada perder de sua imensidade. É também pela pequena Maria que devemos deixar-nos conduzir e conter perfeitamente sem a menor reserva. O inacessível aproximou-se, uniu-se estreitamente, perfeitamente e até pessoalmente à nossa humanidade por meio de Maria, sem perder uma parcela de sua majestade. É também por Maria que devemos aproximar-nos de Deus e unir-nos à sua majestade, perfeita e estreitamente, sem temor de repulsa. Aquele que é, quis, enfim, vir ao que não é e fazer que aquele que não é se torne Deus ou aquele que é. E ele o fez perfeitamente, dando
e submetendo-se inteiramente à Virgem Maria, sem deixar de ser no tempo aquele que é na eternidade. Outro sim é por Maria que, se bem que sejamos nada, podemos tornar-nos semelhantes a Deus, pela graça e pela glória, dando-nos a ela tão perfeita e inteiramente, que nada sejamos em nós mesmos, e tudo nela sem receio de nos enganar. Ainda que me apresentem um caminho novo para ir a Jesus Cristo, e que esse caminho seja pavimentado com todos os merecimentos dos bem-aventurados, ornado de todas as suas virtudes heróicas, iluminado e decorado de todas as luzes e belezas dos anjos, e que todos os anjos e santos lá estejam para conduzir, defender e amparar aqueles e aquelas que o quiseram palmilhar. Em verdade, digo ousadamente e digo a verdade, eu havia de preferir a este, tão perfeito, o caminho imaculado de Maria. Salmo 18, 33. Via ou caminho sem a menor nódoa ou mancha, sem pecado original ou atual, sem sombras nem trevas, e quando meu amável Jesus vier em sua glória, uma segunda vez à terra, como é certo, para aqui reinar, o caminho que escolherá será Maria Santíssima, o mesmo pelo qual ele veio com segurança e perfeitamente a primeira vez. A diferença entre a primeira e a última vinda é que a primeira foi secreta e oculta, e a segunda será gloriosa e retumbante. Ambas, porém, são perfeitas, porque com a primeira também a segunda será por Maria. Eis um mistério que não podemos compreender. Esta devoção é um caminho seguro. Esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho seguro para irmos a Jesus Cristo e adquirirmos a perfeição, unindo-nos a Ele. Primeiro, porque esta prática preconizada por mim não é nova. É tão antiga que não se pode, como diz Boldon, em um livro que escreveu sobre esta devoção, determinar-lhe com toda precisão os começos. Em todo caso, é certo que há mais de 700 anos encontra-se vestígios nelas na igreja. Santo Odilon, abade de Cluny, que viveu cerca do ano 1040, foi um dos primeiros que a praticaram na França, conforme está anotado em sua vida. O cardeal Pedro Damião refere que em 1016, o bem-aventurado Marinho, seu irmão, se fez escravo da Santíssima Virgem, em presença de seu diretor e de um modo bem edificante. Pôs a corda ao pescoço, tomou a disciplina e depositou sobre o altar uma quantia de dinheiro como sinal de seu devotamento e consagração à Santíssima Virgem. E assim continuou tão fielmente que na hora da morte mereceu ser visitado e consolado por sua boa soberana, de cujos lábios recebeu as promessas do paraíso em recompensa de seus serviços. Cesário Bolando menciona um ilustre cavaleiro, Valtier de Bibarck, parente chegado dos duques de Lovânia, que, ali pelo ano 1300, fez esta consagração à Santíssima Virgem. Esta devoção foi praticada por muitos particulares até o século XVII, quando se tornou pública. O padre Simão de Royas, da Ordem da Trindade, também chamada da Redenção dos Cativos, pregador do rei Filipe III, pôs em voga esta devoção em toda a Espanha, em 1611, e na Alemanha. A instâncias de Filipe III, obteve de Gregório XV grandes indulgências para aqueles que a praticassem. O padre de Los Rios, da Ordem de Santo Agostinho, aplicou-se com seu íntimo amigo, o padre de Royas, a espalhar esta devoção por toda a Espanha e Alemanha, o que fez por seus escritos e pregações. Compôs um grosso volume intitulado Hierarquia Mariana, no qual trata, com piedade e erudição, da antiguidade, da excelência e da solidez desta devoção. Os reverendos padres teatinos estabeleceram esta devoção na Itália, na Sicília e na Sabóia, no século XVII.
O reverendo padre Stanislau Falácio, da Companhia de Jesus, incrementou maravilhosamente esta devoção na Polônia. O reverendo padre Cornélio Alápide, recomendável tanto por sua piedade como por seu profundo saber, tendo recebido de vários bispos e teólogos a incumbência de dar ao seu parecer sobre esta devoção, examinou-a acuradamente e teceu-lhe louvores dignos de sua piedade. E seu exemplo foi seguido por muitas outras pessoas importantes. Os reverendos padres jesuítas, sempre zelosos do serviço da Santíssima Virgem, apresentaram ao duque Fernando de Baviera, em nome dos congreganistas de Colônia, um pequeno tratado desta devoção. O duque, que era então arcebispo de Colônia, deu-lhe sua aprovação e a permissão de imprimi-lo, exortando todos os curas e religiosos de sua diocese de propagar quanto pudessem esta sólida devoção. O cardeal de Berulle, cuja memória é abençoada por toda a França, foi um dos mais zelosos em espalhar esta devoção, apesar de todas as calúnias e perseguições que se levantaram e moveram os críticos e os libertinos. Acusaram-no de inventar novidade e superstição. Escreveram e publicaram contra ele um panfleto difamatório e serviram-se, ou antes o demônio, por seu ministério, de 1000 estratagemas para impedi-lo de divulgar na França esta devoção. Mas o grande e santo homem só opôs às suas calúnias uma inalterável paciência e às suas objeções contidas no tal libelo, um pequeno escrito em que as refuta energeticamente, demonstrando que esta devoção é fundada no exemplo de Jesus Cristo, nas obrigações que lhe devemos e nos votos que fizemos no santo batismo. E é especialmente com esta última razão que ele fecha a boca a seus adversários, fazendo ver que esta consagração à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo por suas mãos nada mais é que uma perfeita renovação das promessas do batismo. Diz, enfim, muitas coisas belas que se pode ler em suas obras. No livro de Boudon, já citado, número 150, encontram-se os nomes dos papas que aprovaram esta devoção, dos teólogos que a examinaram. Pode-se ler das perseguições que lhe suscitaram e que venceu, e dos milhares de pessoas que a abraçaram, sem que jamais papa algum a tenha condenado. Nem seria possível fazê-lo sem derrubar os fundamentos do cristianismo. Fica, portanto, de pé que esta devoção não é nova e que não é comum por ser preciosa demais para ser apreciada e praticada por todo mundo. Segundo, esta devoção é um meio seguro para ir a Jesus Cristo, porque pertence à Santíssima Virgem e lhe é próprio conduzir-nos a Jesus Cristo, como compete a Jesus Cristo conduzir-nos ao Pai Celestial. E não creiam erroneamente nas pessoas espirituais que Maria seja um empecilho no caminho que conduz à união divina. Pois seria possível que aquela que achou graça diante de Deus, para o mundo todo em geral e para cada um em particular, fosse um empecilho a uma alma que busca a grande graça da união com Ele? Seria possível que aquela que tem sido cheia e superabundante de graças, e tão unida e transformada em Deus, a ponto de Ele encarnar-se nela, impedisse uma alma de ficar perfeitamente unida a Deus? É verdade que a vista de outras criaturas, ainda que santas, poderia talvez em certos tempos retardar a união divina. Mas não a Maria, como já disse e direi sempre, sem me cansar. Uma das razões porque tão poucas almas atingem a plenitude da idade de Jesus Cristo é que Maria, a mãe do Filho e a esposa do Espírito Santo, não está suficientemente formada nos corações. Quem quiser o fruto bem maduro e formado, deve ter a árvore que o produz. Quem quer possuir o fruto da vida, Jesus Cristo, deve ter a árvore da vida, que é Maria. Quem quiser ter em si a operação do Espírito Santo,
deve ter sua esposa fiel e inseparável, Maria Santíssima, que o torna fértil e fecundo, como já dissemos a Loures. Persuadia-vos, portanto, de que quanto mais contemplardes Maria em vossas orações, meditações, ações e sofrimentos, se não de um modo distinto e perceptível, ao menos geral e imperceptível, tanto mais perfeitamente encontrareis Jesus Cristo, que com Maria é sempre grande, poderoso, ativo e incompreensível, e muito mais que no céu e em qualquer criatura do universo. Assim, Maria Santíssima, toda abismada em Deus, está longe de tornar-se um obstáculo aos perfeitos no seu caminho para chegar à união com Deus. E bem ao contrário, não houve até hoje, nem haverá nunca criatura que os auxilie mais eficazmente do que ela nesta grande obra, seja pelas graças que para este efeito vos comunicará, pois ninguém fica cheio do pensamento de Deus se não for por ela, diz um santo. Seja pelas ilusões e trapaças do espírito maligno, contra o qual ela vos garantirá. Onde está Maria, não entra o espírito maligno. E um dos sinais mais infalíveis de que está sendo conduzido pelo bom espírito é a circunstância de ser muito devoto de Maria, de pensar nela muitas vezes e de falar-lhe frequentemente. É esta a opinião de um santo, que acrescenta que, como a respiração é um sinal inconfundível de que o corpo não está morto, o pensamento assíduo e a invocação amorosa de Maria é um sinal certo de que a alma não está morta pelo pecado. Maria sozinha esmagou e exterminou as heresias, diz a Igreja com o Espírito Santo que a conduz. E embora os críticos resmunguem contra esta afirmação, jamais um fiel devoto de Maria cairá na heresia ou na ilusão, pelo menos formal. Poderá errar materialmente, tomar a mentira por verdade e o espírito maligno pelo bom. E isto mesmo não tão facilmente como outro qualquer. Mas cedo ou mais tarde, porém, reconhecerá sua falta e seu erro material, e quando o reconhecer, não teimará de modo algum em crer e sustentar o que tomará por verdade. Qualquer pessoa, portanto, sem receio de ilusão, comum às pessoas de oração, que quiser avançar no caminho da perfeição e achar segura e perfeitamente Jesus Cristo, abrace de todo o coração. Segundo Marcos 1:3, esta devoção à Santíssima Virgem, que talvez ainda desconheça. Entre neste caminho excelente, que não conhecia e que eu lhe mostro. 1 Coríntios 12:31. É um caminho trilhado por Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, nosso único chefe. Os fiéis que o trilharem não podem estar enganados. É um caminho fácil devido à plenitude da graça e da unção do Espírito Santo, de que está cheio. Ninguém que marche neste caminho se canse nem recua. É um caminho curto que em pouco tempo nos leva a Jesus Cristo. É um caminho perfeito onde não há lama, nem poeira, nem a menor sujeira do pecado. É, enfim, um caminho seguro, que de um modo reto e garantido, sem voltas para a direita ou para a esquerda, nos conduz a Jesus Cristo e à vida eterna. Entremos, portanto, neste caminho e marcharemos dia e noite até a plenitude da idade de Jesus Cristo. Efésios 4:13.